Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Biologia. Neste momento nós iremos discutir um panorama geral a respeito de ação gênica. Quando nós dizemos ação gênica, nós nos referimos ao mecanismo de ação dos genes. O gene é um segmento codificante da molécula de DNA. Então o gene é uma porção do DNA capaz de ser expressa em proteínas por meio da ação de enzimas. Este pedaço do gene aqui, então, é transcrito e depois traduzido na forma de uma proteína. Nós vamos ver isto logo adiante. Então, quando nós nos referimos à ação gênica, nós lembramos dos ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Quem são esses ácidos nucleicos? DNA e RNA. Estes são os ácidos nucleicos. E por mais que eles tenham esse nome, nucleicos, e obviamente nós encontramos eles no núcleo, nós também podemos encontrar DNA e RNA em outras estruturas. Por exemplo, nós encontramos DNA além do núcleo da célula, nós também podemos encontrá-los no interior das mitocôndrias, na célula eucarionte animal, e nós podemos encontrar no cloroplasto da célula eucarionte vegetal. Além de nós também encontrarmos DNA no citoplasma. Isso fica mais evidente nos organismos procariontes, que não apresentam a membrana nuclear. No exemplo, as bactérias. O RNA, nós temos vários tipos de RNA, e na maioria das vezes eles são produzidos no interior do núcleo e migram para ter a sua ação no citoplasma. Então estes são os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos eles foram descobertos em 1869 por um pesquisador chamado Johann Friedrich Miescher. Okay? Como que o Miescher descobriu os ácidos nucleicos? Muito simples. Ele se interessava em estudar o núcleo de algumas células. Ele queria entender a composição química desses núcleos. E uma célula que ele tinha bastante facilidade na época para obter, e ela também tinha um núcleo bastante grande e era interessante, e ela também era fácil de ser isolada, eram os linfócitos. Então, o linfócito tinha um núcleo bastante grande. Tá? Tem um núcleo bastante grande. Imagina que aqui seja um linfócito. O que acontece é o seguinte: o Miescher isolou esses núcleos de linfócitos e fez um estudo da composição química desse núcleo. Quando ele estudou a composição química, ele observou que havia uma grande quantidade de fósforo, uma grande quantidade de nitrogênio, não havia enxofre e não havia reação de uma enzima proteolítica chamada pepsina, aquela mesma enzima que a gente encontra no estômago, caracterizando, querendo dizer, na verdade, que o ácido que se encontrava aqui no interior do núcleo não era proveniente de uma enzima, não era proveniente de uma proteína. E o Miescher chamou este composto ácido aqui do interior do núcleo de nucleína. Muito bem. Este nome nucleína ele ficou marcado por algum tempo. Mais ou menos em 1886, o que aconteceu é que um outro pesquisador chamado Kossel, o que o Kossel fez? Ele começou a estudar também essa nucleína, este material da nucleína que foi descoberto por Miescher, e ele chegou à conclusão de que o nitrogênio que havia aqui no interior deste nucleolo era proveniente do que ele chamou de bases nitrogenadas. Ok? Então, ele caracterizou a presença do nitrogênio aqui no interior do núcleo. Algum tempo depois, um outro pesquisador chamado Richard Altman. O Richard Altman, ele havia sido aluno do Miescher. O que ele pegou foi o mesmo material que o Miescher estudava. E quando ele analisou esse material, ele conseguiu adquirir esse material com um nível de pureza maior. E ele chegou à conclusão de que o caráter ácido que havia aqui no interior era em decorrência da presença do fósforo. O fósforo ele é derivado do ácido fosfórico. Por isso, o caráter ácido encontrado na nucleína do Miescher. Então, o Richard Altman disse, já que esse núcleo é ácido,
ao invés de chamarmos de nucleína, vamos chamá-lo de ácidos nucleicos, porque estão dentro do núcleo. Bom, tudo isso foi apenas um começo de história para que se determinasse a estrutura e a função dos ácidos nucleicos. Isso levou muito tempo, foi somente em 1953 que Watson e Crick determinaram definitivamente a estrutura tridimensional do DNA. Tudo isso com a ajuda de Maurice Wilkins e Rosalind Franklin, que por meio de análises de raio-x conseguiram determinar pelo menos visualmente a estrutura do DNA. Mas o crédito ficou para Watson e Crick e Rosalind Franklin, que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina neste mesmo ano. Muito bem. Então, pessoal, aqui nós temos uma base introdutória, né? O que é gene, o que são ácidos nucleicos e como eles foram descobertos. Muito bem. Tendo em vista esse conhecimento, vamos analisar um pouco a relação entre DNA e RNA. Nós sabemos que tanto o DNA quanto o RNA são formados por estruturas básicas. Essas estruturas básicas, que nós podemos determinar que são as porções, os monômeros construtores dos ácidos nucleicos, são os chamados nucleotídeos. Ok? Esses nucleotídeos, eles são informacionais. Eles são as menores unidades informacionais do DNA e do RNA. Ok? Os nucleotídeos, obviamente, também são os formadores do gene. Por isso nós dizemos que eles têm uma importante função informacional. Ok? Esses nucleotídeos, eles apresentam uma estrutura muito simples. Ele é formado por um fosfato, ele é formado por uma pentose e ele é formado por uma base nitrogenada, certo? E eles estão unidos aqui, né, por ligações químicas. Esses compostos juntos, uma pentose, né, aqui, um fosfato e uma base nitrogenada, juntos formam o que nós conhecemos como nucleotídeos. Lembrando que esta base nitrogenada aqui, ela pode ser a adenina, a timina, a guanina, a citosina ou a uracila. Ressaltando a ideia de que a uracila está presente somente no RNA e a timina está presente apenas no DNA. Mais uma vez, pessoal, apenas para caráter classificatório, a adenina e a guanina, elas são formadas por dois anéis químicos, ok? Estas bases nitrogenadas formadas por dois anéis, elas são chamadas de bases púricas, ok? Enquanto as demais, uracila, timina e citosina, elas são formadas apenas por um anel. Por isso, elas são chamadas de bases pirimídicas. Ok? Então nós temos as purinas e as pirimidinas. Tudo isso está influenciando na estabilidade da molécula de DNA. Lembrando que a adenina sempre se liga à timina por duas ligações de hidrogênio e a citosina sempre se liga à guanina por 3 ligações de oxigênio. E no RNA, a adenina vai se ligar à uracila também por 2 ligações de hidrogênio. Ok? Então aqui nós encontramos a estrutura dos ácidos nucleicos. A estrutura básica dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Tá? Então o que vai acontecer na verdade é que nós vamos ter vários nucleotídeos ligados um ao outro. Então, aqui embaixo, por exemplo, nós teríamos um outro nucleotídeo, certo? E esse nucleotídeo aqui sempre vai estar ligado no nucleotídeo de cima, sempre um fosfato ligando na pentose, tá? E a pentose ligando em outro fosfato. Do outro lado acontece a mesma coisa com uma complementariedade das bases nitrogenadas.
Adenina sempre ligando com timina, citosina sempre se ligando à guanina no RNA, no DNA, e no RNA a adenina se ligando à uracila e a guanina se ligando à citosina também. Essa é a estrutura básica da molécula de DNA. Ok? Então aqui eu representei para vocês uma célula eucarionte animal em intérfase. Intérfase é um período da divisão celular em que a célula não está necessariamente em divisão. Ela está se preparando para todo o processo de divisão futuro que vem pela frente. Na intérfase, o material genético ele se encontra descondensado no interior do núcleo, tá? Isolado aqui pela membrana nuclear ou carioteca. É neste momento aqui que acontece a síntese proteica. Depois que acontece a síntese proteica, esse material genético aqui ele vai se duplicar. Ele vai se duplicar porque depois ele vai ter que mandar quantidades de DNA para suas células filhas. Ok? Esse processo de duplicação, de replicação do DNA, acontece da seguinte forma. Imaginem que eu tenho aqui uma fita de DNA e outra fita de DNA. Ok? O que vai começar a acontecer é o aparecimento das chamadas forquilhas de replicação. Essas forquilhas de replicação são aberturas da fita por quebra das suas ligações de hidrogênio para aumentar a velocidade do processo de replicação. Ok? Isso aqui acontece também pela ação de enzimas e são chamadas de forquilhas de replicação. Novamente, para que aumente a velocidade de replicação da molécula de DNA. Conforme essas forquilhas de DNA vão aparecendo, as fitas complementares já vão sendo sintetizadas aqui, ok? Então tem a síntese já das fitas complementares. Vai chegar no momento em que essas fitas aqui elas vão se encontrar separadas, tá? Com suas respectivas fitas complementares também aqui já sintetizadas. Então o que vocês podem observar aqui, pessoal, é o seguinte. Primeiro, a replicação do DNA ela é bidirecional. Por que bidirecional? Porque ela acontece tanto neste sentido quanto nesse sentido, o que é muito mais rápido se fosse apenas em um único sentido, ok? Outra coisa que vocês podem prestar atenção é que aqui nós encontramos as fitas mães. Então na fita nova sintetizada aqui, nós temos ainda uma fita mãe. E na outra fita sintetizada, nós também temos a fita mãe. Então nós dissemos que a replicação do DNA é semi-conservativa, porque ela mantém uma fita mãe. Por isso ela é chamada de semi-conservativa, ok? Este processo de duplicação do DNA ele acontece na intérfase, especificamente na fase S da intérfase, tá? Que é a fase de síntese, tá? Vem da palavra síntese. E está representado pela duplicação do DNA. A fase que antecede a fase S é chamada de fase G1, que é onde tem uma intensa síntese proteica. E a fase que vem depois da fase S é a fase chamada de G2, que é onde a célula vai se preparar para entrar no processo de mitose ou meiose, que vai se iniciar lá com a prófase, ok? Bom, aqui é só para vocês terem uma ideia rápida a respeito do histórico da descoberta dos ácidos nucleicos, falar rapidamente a respeito das estruturas desses ácidos e como que acontece a replicação do DNA, ok? Na próxima aula nós iremos discutir a respeito da expressão gênica. Até lá!